Você sabia que pelo fato de ser cristão, você tem uma importância e uma responsabilidade muito grande perante o Senhor e a sociedade? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho contigo nesse dia. Fica comigo até o final do vídeo. Olá! Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre ser cristão. E eu quero usar como base um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versos 13 até o 15, que diz assim: Vocês são o sal da terra. E se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão em casa. O que me chama a atenção quando leio esse texto é o fato de Jesus não estar se referindo a coisas futuras, mas coisas que devem ser concretas e realizadas no dia de hoje. O Senhor não está dizendo vocês serão o sal e a luz, mas Ele diz vocês são o sal e a luz. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e avaliar se de fato hoje nós temos sido e não esperar que isso aconteça no futuro. Nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber se nós compreendemos quem de fato nós somos no Senhor. Nós precisamos entender se nós compreendemos aonde nós estamos inseridos quando nós entregamos nossa vida a Jesus e nos tornamos cristãos. O que esse texto revela a nós é uma missão muito importante e de uma responsabilidade muito grande. Todo o cristão tem a responsabilidade de anunciar Deus para o mundo, de revelar Deus para o mundo. Ou seja, nós fomos escolhidos pelo Senhor para sermos suas testemunhas. E quando eu falo de testemunha, nós podemos rapidamente associar isso a contar histórias, a contar algo que aconteceu na nossa vida, a contar algo que nós vimos acontecer, ou como a nossa vida ela foi transformada do que nós éramos ontem para o dia em que nós entregamos a Jesus aquilo que nós somos hoje. De fato, isso é testemunhar e nós precisamos fazer isso. Mas hoje eu quero falar de algo diferente. Eu quero levar você a pensar num outro nível de testemunho, que eu creio que é o que Jesus está nos chamando nesse dia. Para que possamos entender o que eu quero transmitir para você, eu quero fazer menção à história de Sadraque, Mesaque, Abednego, à história de Daniel. Estes homens viveram algo extraordinário em suas vidas. Esses homens fizeram com que o nome do Senhor fosse manifesto e reconhecido em toda a sociedade à sua volta. Mas o que chama a atenção na vida desses homens é que eles não prepararam nenhuma mensagem para pregar. Esses homens não contaram nenhuma história do que havia acontecido com eles. Mas esses homens testemunharam ao mundo como é viver pela fé. Esses homens fizeram com que o mundo à sua volta pudesse reconhecer o poder e o senhorio do nosso Deus. Quando aqueles homens saíram das suas batalhas, quando aqueles homens saíram da fornalha, quando Daniel saiu da cova com os leões, reis fizeram decretos ordenando que todo o seu reino reconhecesse e adorasse ao Senhor. E é sobre esse testemunho que hoje eu quero falar com você. Nós, como cristãos, temos hoje a responsabilidade em nossa vida de sermos testemunhas de Deus, testemunhas da ressurreição de Jesus. Nós não podemos resumir a vida com Cristo e o testemunho dele a meras histórias contadas, a coisas que aconteceram no passado, a coisas que aconteceram com outras pessoas. Nós
precisamos que a nossa vida seja um testemunho vivo, que a nossa vida possa fazer com que as pessoas percebam e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Pois que foi isso que Jesus nos disse, que as nossas obras devem resplandecer de maneira que as pessoas reconheçam a presença do Pai e o glorifiquem. O contraponto nessa mensagem de Jesus para a nossa vida é uma comparação que ele faz entre a vida dos escribas e fariseus e a vida que o cristão deve ter. A justiça dos escribas e fariseus não foi satisfatória, pois ela estava meramente preocupada com a aparência, com o participar no templo, com o se vestir adequadamente, com o pronunciar palavras corretas, mas o coração daqueles homens, de maneira alguma, revelava a Deus. E assim, então, o Senhor Jesus, ele nos chama hoje a vivermos uma justiça que excede, uma justiça que vai além daquela vivida pelos escribas e fariseus. Então, hoje nós somos desafiados pelo Senhor a não somente refletir, mas a entrarmos em ação, a permitir que o Espírito Santo do Senhor nos conduza, que Ele nos prepare, que Ele nos capacite, que Ele seja em nossa vida um canal para que a vida de Jesus, ela continue, para que as mãos do Senhor, ela continue a tocar sobre os enfermos, a libertar os cativos, a expulsar demônios, a trazer as palavras do Pai, para que nos dias de hoje as pessoas reconheçam a presença, o poder e o senhorio de Deus. Eu desejo que o Senhor te abençoe e que você entregue a sua vida para que Ele possa te conduzir em nome do Senhor Jesus. Amém.